Um cara que conhece como poucos os bastidores da política e do jornalismo local. Ele passou por grandes redações, lançou livros, criou portais de notícias e tem muitas histórias para compartilhar. Se acomoda aí que é logo depois da vinheta. A nossa conversa de hoje é com um jornalista e escritor que construiu uma carreira marcada pelo compromisso com a informação de qualidade e com as histórias que moldam o cenário político e social da região metropolitana de São Paulo. Formado pela Universidade São Judas e especialista em jornalismo político pela PUC, ele é fundador dos portais Grudiário, Arujá Repórter e Itaquá Repórter, referências em jornalismo local. Sua experiência inclui passagens por veículos como Folha Metropolitana, Guarulhos Hoje, Agora São Paulo, Metronews e o portal do jornal Estação, além de ter atuado na Rádio Bandeirantes. Como autor, lançou títulos que resgatam a memória política e cultural da região, como Guarulhos Vermelha, Panos de Chumbo em Guarulhos e Socorremos São José. Seu trabalho já foi reconhecido com menções honrosas no Prêmio Vladimir Herzog de Novos Talentos do Jornalismo, no Selo Ambiental de Guarulhos e na Honraria Sociedade, Paz e Educação concedida pela UNG. Fora das redações e dos livros, ele é o marido da Silvana e o pai da Mariá, do Anthony e do Benício. O jornalista Wellington Alves é o convidado de hoje no LupaCast. Salve, salve minha gente amiga, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LupaCast, o podcast da Lupacom Comunicação, onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui com o Wellington, eu queria lembrar você de se inscrever no canal da Lupacom, tanto no Spotify como no YouTube, que é por onde a gente transmite esse programa, acionar o sininho de notificações para ficar sabendo quando tem um novo episódio aqui no ar, e também seguir as redes sociais da Lupacom. Se você não fez isso, faça isso agora mesmo. As contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela. Mande sua sugestão de pauta, sua crítica, sua sugestão. Dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos. A sua opinião é sempre muito importante para todos nós, tá ok? Wellington, obrigado por ter aceitado o convite de estar participando aqui com a gente. É uma honra ter você aqui comigo. Paulo, muito obrigado. É um grande prazer, um grande amigo. Já foi chefe, agora sempre companheiro de profissão. Sim. E estamos juntos, vai ser um grande prazer trocar um pouco das ideias, partilhar um pouco da experiência, dos causos aí da Legal. O prazer é todo meu. Queria começar a nossa conversa com o começo de tudo, Wellington. Como foi e quando foi que você decidiu ser jornalista? Como é que foi a escolha pela profissão? Olha, tem a ver um pouco com o Palmeiras, você acredita? Ah, é? Tem a ver com um pouco com o Palmeiras e um pouco... Na verdade, quando eu era criança, eu gostava já de brincar de fazer jornal. Eu fazia um jornal de Guarulhos numa folha de sulfite. A gente recebia a Folha Metropolitana e tinha a parte infantil que eu gostava muito, era 8 páginas, imagina, era meio extremo, 8 páginas só para crianças, isso era Folha Metropolitana na década de... Tempos áureos. Tempos áureos. E eu gostava de fazer um jornalzinho com notícias assim. Isso é, sei lá, 7 anos, eu fazia isso 8 anos. Mas eu fazia brincando e assim, não pensava ser jornalista, eu fazia porque gostava. Aí, quando eu tinha 12 anos, eu sonhei, isso é meio estranho, mas eu sonhei que eu acordava, descia, pegava a Folha Metropolitana e tava lá, Palmeiras vai jogar a Copa São Paulo em Guarulhos. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu falei, será que isso é sério? Aí eu desci, fui lá pegar o jornal que o pessoal deixava no portão e estava a submanchete lá, Palmeiras vai jogar a Copinha em Guarulhos. Foi a Copinha, se não me engano, em 99. Uhum. Eu devia ter, acho que eu tinha uns 13 anos. Aí eu peguei, fiquei feliz. Aí me planejei, falei, vou em todos os jogos, vou nos 6 jogos. Aí o que eu fiz? Eu fui com um caderninho assistir os jogos. Aí eu assisti os 6 jogos, o Palmeiras ganhou de 8-0, 3-1 do Flamengo, 8-0 do Flamengo de Guarulhos, 3-1 do Flamengo do Rio, não, 4-2 do Flamengo do Rio e 3-1 do Santa Cruz de Recife. Uhum. Aí, terminada a primeira fase, a Palmeiras deixou Guarulhos, foi o primeiro do grupo, e eu fiz uma revista. Na máquina de escrever ainda, olha, porque eu sabia datilografar, a gente tinha uma máquina de escrever ainda, não tinha computador em casa. Aí quando eu terminei, eu peguei aquilo... Tem gente que está ouvindo e não sabe o que é isso. É meio estranho, você pode ver no museu, talvez, você pode encontrar. Aí quando eu peguei aquela revista que eu fiz na máquina de escrever, eu falei, eu podia ser jornalista. Foi nesse momento que eu decidi ser jornalista. Caramba, que legal. Que bacana. E assim, você estava próximo de fazer faculdade, de buscar um curso superior? Eu tinha 13 anos. Você tinha 13 anos? Tinha 13 anos. Mas eu brincava de fazer jornal, mas nunca tinha pensado, isso aqui pode ser uma profissão. Entendi. E aí, dali até entrar efetivamente no curso superior de jornalismo, como é que você foi só alimentando essa vontade? Então, um ano depois, eu comecei a escrever para um jornal da igreja, que é
que era a Folha Diocesana. Uhum. Eu sou católico, né? A Diocese de Guarulhos tinha um jornal, e eu comecei a mandar artigos todo mês para lá. E aí, um ano depois, com 16, aí a minha paróquia, que era a Paróquia Santo Alberto Magno, lá no Cidade de Seródio, decidiu criar um jornal local. Aí, os padres da época sabiam que eu escrevia, aí me chamaram para fazer o jornal. Aí comecei a fazer o jornal da igreja, e aí, eu, terminado com o final de 17 anos, tentei prestar vestibular, não passei nas públicas 2 anos que eu tentei, aí entrei na São Judas, acho que com 19 anos deve ter sido. Legal, bacana. E aí, depois de formado, como é que se deu o início de carreira? Como é que você começou a trabalhar? Você estagiou? Como é que foi a primeira experiência profissional? A primeira experiência já foi no 2º ano de faculdade. Eu comecei um estágio na Associação Vivo Centro no 3º semestre, dia 4 de maio de 2006. E era muito interessante que a Associação Vivo Centro, na época, é uma associação que cuida da requalificação do centro de São Paulo. Ela foi fundada pelo Henrique Meirelles. E, assim, o foco naquele momento era ter um portal de notícias que fosse focado em notícias do centro de São Paulo. Então, era trabalhar no jornalismo local. Então, apesar de ser uma assessoria de imprensa, eu fazia pouco de assessoria. Eu focava mais na questão de fazer as coberturas. Tanto que, na minha primeira semana, eu entrevistei o Gilberto Kassab, que era prefeito de São Paulo na época. Prefeito na época. Que foi até meio estranho para mim, porque a primeira vez que eu fui numa coletiva, eu fiquei meio, tipo... Perdido, sabia como se comportar. E era... Você tinha grande imprensa ali, né? Porque tinha o Kassab, então era o prefeito na época. Então foi bem interessante, assim. Foi um grande aprendizado na Vivo Centro. Que legal. Depois de 1 ano e 7 meses, eu fui para a Rádio Bandeirantes. Fiquei lá como produtor de esportes. E só que teve uma coisa interessante, assim. Quando eu fui na Bandeirantes, eu sempre sonhei em fazer esportes. Mas eu descobri a diferença entre você gostar de esportes e você fazer cobertura de esportes. Isso é uma diferença muito grande. E aí eu queria ser repórter, eu era produtor, mas aí eu percebi que eu sou um grande fã de esportes, mas eu não gostava de trabalhar com cobertura de esportes. Jornalismo esportivo, fazer o dia a dia dos clubes, assim, para mim era meio... Você sabe que, assim, a minha história do meu interesse pelo jornalismo foi muito parecido com a sua, no sentido do hobby do esporte, né? Assim, eu também sempre gostei muito de futebol, sou corintiano, e o sonho sempre foi ser repórter de campo. Eu queria ser repórter de campo, entrevistar jogador no final do jogo, aquela coisa, né? Foi o que me atraiu para fazer jornalismo. E aí depois, eu tive experiência também, eu trabalhei no Lance e tudo mais, depois que você faz a cobertura jornalística, você vê que não é aquela maravilha toda, né? Não tem um glamour. Não tem esse glamour todo, né? Não, tem ótimos jornalistas esportivos que gostam, sim, mas eu vi que o meu lado seria outro. Sim, o jornalismo tem muito mais, né, a ser explorado, né? Sim. E como é que foi a oportunidade que nós nos conhecemos, Wellington? Porque da Bandeirantes até a nossa experiência em conjunto, trabalhando na mesma redação, na redação que fazia os jornais Folha Metropolitana e Metro News, demorou muito tempo para você estar lá na Folha? 4 anos, assim. Acho que 4 anos. Que eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, de lá eu fui ser repórter do Guarulhos Hoje. Acho que você tinha saído do Guarulhos Hoje. Sim. Eu entrei no Guarulhos Hoje, você tinha saído um pouco antes. Eu fiquei lá como repórter de política, acho que 1 ano e 2 meses. Foi muito interessante, porque daí eu aprendi a reportagem no dia a dia, assim, e aprendi muito mesmo, assim, cobrindo câmera, cobrindo... Foi a primeira experiência como repórter. Do Hard News mesmo, de você estar indo apurar, entrevistar e voltar com a assim, matéria. É que antes eu fazia, por exemplo, na Rádio Bandeirantes, na Associação Vivo Centro eu tinha umas pautas para entregar diariamente, mas aquilo era... Você não tinha pautas quentes em geral. Tá. Na Bandeirantes você tinha pautas quentes, mas você não tinha... mas eu não era repórter. Sabe que eu atendi uma ligação que eu me arrependo até hoje, porque um cara ligou na redação, eu era produtor. Aí... Não, até eu publiquei, mas assim, eu era produtor de esportes e um cara ligou na redação falando, olha, o Ronaldo Fenômeno, ele está comprando um imóvel em tal local e a história é que ele vai vir para o Corinthians. Isso em 2009. 2009 ou 2008? 2009. Aí eu peguei, eu vi aqui, não... Na verdade, final de 2008, né? Final de 2008. Comentei lá com o pessoal, mas eu não defendi a pauta, porque não tinha nenhuma base, assim, ninguém ouviu nada sobre isso. E eu falei no programa Fanáticos por Futebol. Eu falei, olha, tem informação que o Ronaldo Fenômeno pode vir para o Corinthians, porque o Fanáticos era um programa de esportes, mas era mais entretenimento, curiosidades e tal.
E eu lembro que eu Era falei, aquele do Celso Zelt e do do Marcelo Duarte. Marcelo Duarte? Marcelo Duarte. Só o Duarte apareceu muito também. Aí eu peguei e falei aquilo, e no final não é que aconteceu. Então, assim, foi uma coisa toda. Mas eles compraram a pauta? Não. Não compraram? Não. Puxa, saiu no Fanáticos. Tá. Mas era um programa mais de diversão, assim. Não era para cobertura mesmo na não era rádio. Cobertura. Mas a gente fazia muito cobertura do dia a dia. Mas era tudo focado em esporte, em clube, assim. Agora, pensando no geral, assim, o Guarulhos hoje foi onde eu comecei. Era uma redação pequena, a gente tinha... Hoje, pensando no jornalismo local, até uma redação grande. Você tinha ali uns 8 jornalistas no começo. E, enfim, você tinha uma cobertura bem interessante. Depois disso, eu passei pela... Ali no Guarulhos hoje, você trabalhou com o Danilo Barra, com... Sim, na primeira geração ali. Oh, meu Deus, André Rosa. Sim. O André, nós fizemos faculdade juntos. Ah, o André também. A gente fez faculdade juntos na São Judas. É. Na panela da São Judas? É. A gente É uma brincadeira, é uma piada interna, porque na redação da Folha Metropolitana tinha uns 5 ou 6 repórteres que estudaram na mesma sala, se formaram juntos na São Judas, né? A gente era ou de turmas próximas ou juntos. E aí depois eu fui pro Agora, fiquei acho que um semestre no Agora. Aí eu voltei, mais ou menos eu voltei para a Folha Metropolitana. Do Agora foi para lá? Eu entrei na Folha Metropolitana em 2011. 2011, um ano antes de mim. Eu entrei no meio de 2012. Sim. A gente viveu talvez a última grande redação em termos de quantidade de pessoas, numa redação. Eu comentei numa entrevista anterior aqui com a Vanessa, que trabalhou com a gente lá também um período, a Vanessa Silva. Eu lembro de ter entrado lá e tinha umas 30 pessoas na redação. Era muita gente, né? A gente tinha fotógrafos, titulares, freelas, a gente tinha editor para cada jornal, a gente tinha revisor, tinha editoria de arte, tinha motorista. Tinha o pessoal do Alto Tietê. Tinha o pessoal do Alto Tietê, a gente tinha uma cobertura no Alto Tietê. Só motoristas eram 3, fotógrafos eu não lembro quantos eram. Eu acho que da Folha a gente chegou a ter... Acho que eram 10 repórteres só da Folha Metropolitana. Então, gente... Fora o Metro News. Isso sem contar os editores, fotógrafos, diagramadores, assim. Sim. Realmente era uma... Isso até tem uma foto, aquele Dia do Jornalista. A única vez que comemorou o Dia do Jornalista. Apareceu na sua apresentação. Sim. E é muito bacana, assim. Foi um período interessante, assim, porque a gente pegou o fim de uma era do jornalismo local, né? Porque hoje o jornalismo local ele está... em uma outra perspectiva, infelizmente, né? Hoje é difícil ter redações grandes, assim, em geral. A gente está vendo poucas as redações que existem. Tem muitas redação. Sim. E tem as redações pequenas. O Guru Diário, por exemplo. Uma redação pequena, assim. A gente tem 3 pessoas. Então, assim, acho que vai ser um bom tempo. Sim. Já pegando... como gancho essa tua resposta, você fundou o Guru Diário, né? E fundou mais 2 jornais de jornalismo regional, local, né? Que é na cidade de Arujá, aqui também no Alto Tietê, e de Itaquaquecetuba, né? Como é que você vê essa nova era, né, do jornalismo com uma redação bem enxuta, com uma cobertura que você não consegue apurar muita coisa, né? Como acreditar nesse jornalismo? Eu penso que são momentos, assim, se a gente pensa a profissão, ela tem várias histórias. Se a gente pensar o jornalismo quando era no início do século XX, para o final do século XX, ele sofreu grandes transformações. E agora, no início do século XXI, especialmente nos últimos 10 anos, ele sofreu uma grande transformação que ainda está em andamento. Então, a gente não chegou num ponto de consolidação. Hoje nós temos... infelizmente, por uma decisão do STF, qualquer um pode abrir uma página, um portal de notícias, então isso é ruim. Nós tivemos uma pandemia que antecipou praticamente o fim do jornalismo impresso. E ainda nós temos a chegada da inteligência artificial, que começou a ser utilizada pela grande mídia. A gente pega lá 2022, eles já estavam começando a usar, mas hoje é muito forte. Então, como vão ficar as redações daqui para frente? Eu vejo que tem algumas essências pilares que nós temos que manter, que é o intuito do serviço público. O que a gente faz? A gente presta o serviço público. O papel social, né, do jornalismo. Né? Tem um papel social. Apuração jornalística, ser uma apuração séria, você, de fato, não confiar... em tudo que você vê, até porque hoje com a inteligência artificial é muito fácil você fraudar informações. Então,
a parte da checagem é importante, em que pese que mudou muito a forma de checar. Antes, para você cobrir polícia, você ia nos DPs. Hoje, isso não existe mais. Uhum. Isso você tem contatos na polícia, se você tem, beleza. Se você não, você fica refém um pouco do que aparece nas contas oficiais das polícias. Então, assim, entender o momento, mas não perder a essência, que é a prestação de serviço público. Em que pese que hoje a gente tem também uma sociedade polarizada, então isso atrapalha um pouco o trabalho do jornalismo. E atrapalha muito porque a audiência foi para outro lugar, né? Eu acho que essa questão, o jornalismo se distanciou um pouco do seu público, né? Da audiência, né? A audiência foi para o digital, foi para a rede social, abraçou a polarização e é muito difícil retomar essa confiança, né? Talvez além de manter a essência do jornalismo, do papel social, é saber como atrair de volta a atenção do público, né? Eu acho que são 2 pontos. O jornalismo, como nós conhecemos, ele tem um jornalismo sério, aquele que busca informação, veracidade, responsabilidade. E esse jornalismo, por exemplo, no meu caso, eu poder empreender, isso graças aos novos meios digitais. Senão, não poderia. Seria impossível você montar algo impresso, assim. Você bancar uma edição impressa era extremamente caro. É impossível uma pessoa que não seja rica ou até milionária pensar em trabalhar com o jornalismo impresso. Então, assim, os meios digitais, eles permitiram que vários jornalistas empreendessem. Isso começou nos Estados Unidos, ganhou muita força isso na metade da década passada. Isso eu vejo que no Brasil também tem crescido. Veja Arujá, que é um portal que eu tenho, o Arujá Repórter. É uma cidade que até o ano de 2019, quando eu entrei lá, só tinha 2 veículos de comunicação que estavam lá há 30 anos. Aí eu cheguei. E depois de mim vieram outros. E tem vários atuando lá hoje na região. O que aconteceu em Arujá aconteceu em vários locais. Em Guarulhos acontece. O problema é que o público tem uma dificuldade de ver quem é sério e quem não é sério. E tem também o pessoal que não está se importando com a verdade, mas com o lado da história. Então a pessoa tem um lado da história, fala, eu quero esse lado da história. Então isso é um problema, porque às vezes a pessoa ela prefere acreditar numa fake news do que a verdade, mesmo os fatos estando lá comprovados. Entendi. Bom, então vamos voltar a uma época melhor do jornalismo. Você, durante a nossa passagem pela Folha Metropolitana, você era setorista de política, né? A gente tinha esse luxo lá. Nós tínhamos um repórter que cobria só economia, outro só política, outro só esportes. Então você cobriu campanhas eleitorais, você cobriu ações dos prefeitos, né, que passaram pela cidade durante o seu trabalho como repórter lá. Conta um pouco de bastidores, ou um caso que você tenha vivido, tenha vivenciado, tenha coberto naquela época que te marcou muito. Olha, da política, eu lembro que um caso que marcou muito foi no começo, isso pegando já, ainda o tempo do Guarulhos hoje. Tá. Você teve aquele caso Água e Vida, que era contra o Sebastião Almeida, uma acusação de desvio de recursos, é muito sério. No final ele foi inocentado, só que foi um período muito tenso, assim, foi de muita... Era uma ONG ligada ao prefeito, né? Exatamente, que tinha uma atuação da primeira-dama, e eu lembro que a Isto É, está muito forte na imprensa local. Aí a Isto É, que é a grande imprensa, soltou uma matéria. Só que ninguém na cidade achava a revista, porque o pessoal do PT retirou os exemplares de... Assim que saiu a revista, o pessoal do PT foi pelas bancas de jornal e comprou todas as revistas. Não deixou circular. Então não deixou circular. Todo mundo tinha a informação, mas foi muito interessante, assim, as tensões, você ouvir o outro lado, você não comprar totalmente as versões. Sim. Porque é uma época que tinha um grupo querendo tirar o prefeito da época, e o prefeito se defendeu das acusações, ele foi inocentado, repito, mas foi um período com coisas interessantes. Eu lembro que teve uma coletiva que estava... Eu não lembro se estava o Carlos Roberto na época, eu acho que não estava, foi num hotel, e aí
teve uma pergunta, quem está bancando esse evento? Que foi um evento que estava mostrando provas, né? Que eram supostas provas contra o prefeito. Tá, era uma coletiva de alguém que era da oposição. Exatamente. E aí as pessoas começaram a falar, e um dos que estava na época era o Adalmir, né? Que hoje é vereador, é licenciado, na época ele era presidente do PPS. Ele falou, não, o PPS não tá bancando não. Aí falou, não tá bancando não. Então quem tá bancando isso aqui? Aí um silêncio geral, tipo, ninguém sabia quem estava bancando. Aqui não vou falar quem era, mas enfim, eu sei quem era. Mas é um negócio interessante, assim, como as coisas são, assim. As pessoas querem derrubar o poder, mas muitas vezes a pessoa não quer mostrar a cara, sim, porque se não derrubar, ela quer estar bem com quem está no poder, o que de fato aconteceu. Sim. Teve alguma cobertura em especial que pela tensão ou pelos personagens envolvidos te deixou com receio, com medo de alguma coisa? Você chegou a ser ameaçado? Muitas vezes, assim. Eu lembro um caso que foi uma audiência pública sobre a reestruturação dos transportes em Guarulhos, quando foi implantar o bilhete único. E eu lembro que teve um cara que deu uma porrada no advogado e os dentes do advogado todos, né, quebrou 4 dentes do advogado com uma porrada. E foi um negócio. E era uma época que era tenso, assim. Teve uma cobertura do aeroporto, do caso de trabalho escravo no aeroporto, que eu fiz também. Foi uma pressão muito forte. E eu lembro que só um adendo, que essa cobertura você deu com exclusividade. E logo depois os grandes jornais vieram atrás, né? O Estadão e a Folha vieram atrás. Você deu antes aqui na Folha. Mas foi muito difícil porque houve uma pressão muito forte do Ministério Público que não queria divulgar a história. Isso. Então, de ameaça, vou processar. Tal. Na época eu vi medo porque você ser processado pelo Ministério Público é sempre uma coisa pesada, assim. Na questão da licitação dos transportes, eu tive ameaças de advogados. Falava, você está divulgando isso, vou te processar. Eu falei, processa, faz o que quiser, mas nunca tive com isso. Mas quando foi o Ministério Público ameaçando, assim, eu fiquei com medo, assim, eu fiquei receoso. Teve um caso muito engraçado que na Folha Metropolitana, eleição de 2012, 2 semanas antes da eleição, eu fiz uma matéria, os candidatos bizarros da eleição em Guarulhos. E aí, beleza. Aí teve Sempre tem, né? Sempre tem vários. Aí tinha um palhaço que eu coloquei ele na matéria. Aí ele foi no jornal no outro dia me agradecer porque eu citei o nome dele na matéria. Eu achei bacana. Não foi para reclamar, ele foi para agradecer. Foi para agradecer porque ele se tornou mais conhecido, beleza? E teve um caso que depois da eleição tinha o Bin Laden. Não sei se você lembra do Bin Laden, que era que ele passou no Milton Neves. Ele foi várias vezes no Milton Neves. E aí depois ele saiu como candidato e ele saía pela cidade com um carro que parecia aqueles do Talibã mesmo, assim. Ele se vestia igual o Bin Laden. Eu coloquei ele na matéria e ele um dia depois da eleição que ele perdeu, ele teve, sei lá, 300, 500 votos, alguma coisa assim. Aí ele me ligou reclamando, olha, eu vou te processar. Mas por quê? Não, porque você falou que ele usou uma palavra assim que eu usei para os candidatos. Eu falei, não, eu não falei isso. Eu falei, vocês eram candidatos bizarros. Eu não falei isso. Eu não lembro a palavra que ele falou, mas ele ficou bravo. Não, eu vou te processar porque eu perdi a eleição por sua causa. Várias pessoas falaram que eu vou votar em mim. Por causa da sua matéria, as pessoas não votaram em mim. Eu falei, não, você faz o que você quiser. Estou muito tranquilo. E eu tive um caso que foi trabalhando por conta. Um caso policial, assim, que eu fiz várias matérias que eu fui ameaçado, eu tive que ficar 1 semana fora de casa. Esse foi pesado. Mas isso é mais recente. Esse é recente, faz uns 3, 4 anos. Caramba, e é bem mais pesado. Aí foi pesado, assim, eu peguei minha mulher e meus 3 filhos e falei, vamos sair. Eu fiquei 1 semana fora de casa. Rapaz. Tanto que eu agora estou mais light, assim, eu estou saindo um pouco do jornalismo investigativo, porque eu acho que hoje jornalismo local e jornalismo investigativo não combinam. Não combinam, infelizmente não dá. Esse talvez seja o maior prejuízo do jornalismo, essa questão de, ao mesmo tempo que te facilitou mais pessoas como você empreenderem no jornalismo, mas também não te garante uma estrutura suficiente jurídica, de um apoio jurídico, de uma, sabe, para você poder bancar uma cobertura investigativa, que a gente sabe que não é fácil, né? Você
precisa ir a fundo de algumas coisas bem pesadas, assim, que você precisa se proteger, né? E você tendo uma estrutura mais enxuta, você não tendo esse apoio jurídico, você acaba ficando... Talvez esse seja o maior prejuízo. Eu acho que não só jurídica. Você imagina, o Caco Barcelos, quando escreveu Rota 66, que é um livro muito legal, assim, de apuração, assim, que demorou anos para escrever sobre o esquadrão de morte da Polícia Militar, ele saiu do Brasil, virou correspondente internacional, então, assim, ele trabalhava na Globo, então, assim, você tem empresas que você consegue, de fato, ter uma estrutura para bancar certas coisas. Eu entendo que certas coberturas só cabem à grande imprensa, porque eles têm a segurança não só jurídica, mas... Porque existe uma questão. Você escreve sobre a pessoa X e toda a imprensa dá a pessoa X. Só que você trabalha com jornalismo local. Então, o cara que está sendo ali, que se sente ofendido, ele não fica com raiva da Globo, do SBT, ele pode ficar com raiva. Mas ele vê você, é você que ele vê na rua. É você que está perto. Você está na ponta, né? Então, assim, quem é mais fácil para ele descontar a raiva dele? É você. Entendi. Ele não vê a organização, né? Ele vê o repórter ali, né? O mensageiro. Quando que foi que você saiu desse lado do balcão? Não é do lado do balcão, você continua fazendo jornalismo de redação. Mas o que te motivou a empreender? O que te motivou a criar o Grudiário, né? E tocar o seu próprio negócio jornalístico? Então, né, eu acho que tem uma questão de família ali, ter filhos, assim, eu diria que hoje, com a crise do jornalismo em geral, todo jornalista já passou por vários passaralhos, já viu os passaralhos da redação. Começa as demissões, aí você fala, gente, será que eu vou, será que eu não vou? Isso é sempre difícil. E, querendo ou não, houve um achatamento dos salários. Então, você vê que, por exemplo, antes na Globo, que é a grande referência que nós temos, você tinha repórteres lá que ficavam anos. Hoje não é assim. Hoje, e você vê Sport TV e outros canais de jornalismo, você vê que a pessoa começa, fica uns anos, depois já... A rotatividade muito maior. A rotatividade, né? para aumentar o salário. Então eu percebi, para eu ganhar mais, não era o caminho a grande imprensa, era o caminho... Porque assim, em 2014 eu tinha uma situação que eu poderia... voltar a trabalhar na grande imprensa. Só que eu ganhava mais sendo editor do Metro News, 2014, 2015. Eu ganhava mais editor do Metro News do que indo para ser repórter numa empresa grande. Falei, aí não fez sentido eu não sair. Eu falei, gente, não vale a pena. Quando o Metro News fechou, eu fiquei uns meses no portal Estação, mas eu percebi que o caminho era eu tentar empreender para ter uma maior viabilidade financeira, enfim. Tenho filhos pequenos, então a gente tem que pensar em expandir. Claro. Então, assim, com o fechamento do Metro News fechou em 15 de março de 2019. Então, a partir dali Sou bom de dados. Isso é muito bom. Ali, então, começou a surgir a tua ideia de criar o seu próprio negócio, de começar a empreender. Depois que ele fechou, 3 meses depois. Porque aí... eu me recoloquei no mercado rápido. Eu me recoloquei no mercado 5 dias depois. Eu entrei para a agência sindical, depois, 3 semanas depois, eu fui para o portal Estação. Só que a situação do mercado, eu vi, os salários estavam muito achatados. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Qual é a minha perspectiva daqui para frente? Aí eu percebi que era melhor eu tentar empreender. Aí eu participei de uma palestra sobre jornalismo local da Projor. O Projor é um projeto que ele faz o Atlas da Notícia, que ele garimpa quantos veículos de comunicação tem em cada cidade. A partir disso eu comecei a estudar mais sobre jornalismo local, que eu conhecia Guarulhos, conhecia São Paulo, mas eu queria entender outras regiões. Aí por isso que me fez... esse levantamento da Projor que identifica os desertos de notícias, né? Isso mesmo. Arujá era um deserto de notícias. Então foi por isso que eu fui para lá. Lá era o maior PIB per capita do Alto Tietê. Então eu falei, peraí, isso aí não faz sentido. Não tá alguma coisa errada ali. Então eu falei, aqui é uma oportunidade de negócio. E assim, como assim, eu não sou filho de pais ricos, então não tinha sentido, assim, é um risco, assim, você começar a empreender. Você sabe disso que você começar a empreender não é tudo lindo. Assim. Então, pelo contrário. Então eu pensei, eu tenho que dar 2 tiros. Eu faço o Grudiário, faço o Arujá Repórter. O Grudiário eu comecei com um sócio, que é o Eurico. A gente foi sócio até o ano passado. Depois ele enveredou para outra atividade profissional.
Mas foi a melhor estratégia. Entendi. E ir para outras cidades na mesma região, você falou de Arujá primeiro, que era mais próximo e tudo mais. E para Itaquá? Também era um deserto de notícias? De certo modo, sim. Você tem poucos veículos de comunicação na cidade. Hoje você tem uma cobertura maior sobre lá, porque tem uma gestão que está sendo bem avaliada. Mas é uma cidade que tem 400 mil habitantes. Então, é uma cidade que o PIB é baixo, porém é uma população grande. Assim, você tem grandes empresas que atuam lá também. Sim. Então, eu pensei, aqui é um local que pode ser interessante. E aí foi... E Itaquá é recente, assim. A gente está com um trabalho fixo lá desde dezembro. Desde dezembro de 2024. Isso. Entendi. Wellington, e no meio desse caminho, como é que surgiu a literatura? A gente imagina, né? O cara que é jornalista, escreve bem e tudo mais, é meio que um caminho natural você escrever, fazer um produto diferente, fazer um produto um pouco mais aprofundado, com um texto um pouco mais longo e tudo mais. Como é que foi essa virada de chave? Como é que surgiu a literatura na tua vida? Eu sempre gostei de ler, assim. Eu acho que uma coisa importante para todo jornalista é você gostar de ler bastante para você aprender. Tá. E melhorar o seu vocabulário. E eu sempre pensei, tem que escrever livros, assim. Então, nos meus 2 primeiros, eu quis focar algo sobre a cidade. Uhum. Então, eu escrevi sobre Guarulhos Vermelha, acertos, erros e polêmicas do PT, que eu fiz uma análise dos 16 anos da gestão do PT em Guarulhos, porque Guarulhos é a única cidade do estado de São Paulo que teve 4 gestões seguidas do PT. Nenhuma cidade passou por isso. Nem as cidades do ABC, Diadema, não. Santo André, que também Diadema, por exemplo. Chega a 3, aí perde uma. Entendi. Depois ganha 3 de novo, perde uma. Não Entendi. chega a 4. Guarulhos teve 4. Então, eu fiz uma análise sobre isso, né? Só que é um livro que eu me arrependo um pouco. Ah, é? Eu me arrependo um Por pouco. quê? Porque você tem... As pessoas hoje, com o mundo polarizado, elas têm as suas opiniões próprias. Tá. Então, eu falei, acertos... Então, quem é contra o PT não gosta porque tem os acertos. Tá. Os petistas não gostam por causa tem erros e polêmicas. Entendi. Então, você apanha dos dois lados. Eu apanho dos dois lados. Então, foi um livro que, assim, tem muitas pessoas que elogiam, assim, mas eu esperava um retorno comercial melhor pelo trabalho que eu fiz. Mas eu percebi que a proposta que eu fiz, ela tinha um problema pelo tempo que nós estamos vivendo de polarização. Entendi. Que já tem uns anos, já, desde 2016 para cá. Tem pouca essa preocupação de se discutir de forma equilibrada, né? Exatamente. Fiz um segundo, que aí foi o meu projeto de pós-graduação de jornalismo político na PUC, que foi uma análise da ditadura em Guarulhos. A gente não tinha nenhum estudo. Você encontra muitos materiais sobre a ditadura na cidade de São Paulo, ou no Brasil, mas de Guarulhos não tinha nada. Uhum. Então eu comecei, e foi um trabalho muito legal de jornalismo raiz, assim, porque como você não tinha nada, então eu tinha que conhecer uma pessoa. Não tinha nenhuma referência para buscar, né? Exatamente. Então, entrevistava uma pessoa, aí eu conversava com ela, ouvia a história dela, e aí falava, e você tem outra pessoa? Ah, eu conheço tal pessoa que tem uma história tal. Aí eu corria atrás da outra pessoa. Uhum. Aí a pessoa me dava outro contato. E assim eu fui preenchendo uma coxa de retalhos. Uhum. E eu lembro que eu fui lá no Arquivo Histórico do Estado de São Paulo e fui pegar os dados de Guarulhos daquela época. Eu peguei uma caixa que eu acho que não era aberta há mais de 20 anos. Sério? Assim, cheia de poeira, assim, um negócio muito estranho. Mas foi muito legal. Só que é muito difícil você fazer isso porque no trabalho do dia a dia, do Hard News, você está pensando em fazer várias matérias, você pensa em várias coisas. É difícil. Vai entregar muito rápido. É difícil organizar o tempo para escrever. Isso é uma grande dificuldade. Eu tenho projetos que não lancei, que eu tenho uma série de livros infantis que eu não lancei ainda, legal. Mas tenho na gaveta. Só meus filhos viram. Ah, que legal. Eles gostaram bastante. E tem... eu lancei recentemente um livro, foi em março, Socorremos São José, que é um livro sobre São José, contando a história, algumas orações, enfim, é um devocional. O retorno tem sido bem interessante pela editora Paulus. E penso enveredar para essa linha católica nos meus próximos livros, assim. Tá. Porque eu vi que o retorno foi bem interessante. Assim. Legal. É uma tendência essa questão da segmentação, né? Dos produtos segmentados, né? Tem dado bastante resultado. Voltando ao livro sobre a ditadura aqui em Guarulhos, o que de mais interessante você descobriu nessa tua saga aí, entre documentos antigos empoeirados aí? O mais legal é você saber que as pessoas que elas tinham relação com histórias, elas não conheciam a história do geral. Então isso é muito interessante. Eu conheci um cabo da base aérea que ele foi preso
quando houve o golpe militar. Tá. Porque ele estava na base aérea, mas nem todos os militares eram a favor. Então ele era praça, atuava aqui em Guarulhos, estava na base aérea, e aí ele falou numa conversa informal, isso aí que estão fazendo não tá certo, não vai dar bem. Dia depois ele estava preso lá em São José dos Campos, ficou meses lá. Rapaz. Chegou a ser torturado, não? Não chegou a ser torturado, assim. Mas ele não conseguiu seguir a carreira militar, que era o sonho dele, né? Meio que queimou a história dele. E aí você pega no final das contas... E ele teve um cunhado que foi morto nesse período também. Militar também? Não, ele era sindicalista. Ele tá. tinha um cunhado sindicalista. Mas se você pegar a história dele, ninguém sabia a história dele e ele não sabia a história dos outros. Ele não sabia que Guarulhos teve mortos desaparecidos. Mesmo ele tendo vivido na pele... Ele viveu na pele, mas ele sabia a história dele. Tá. Então você tem o Castelo Hansen, por exemplo. Na cabeça dele talvez fosse algo... Só ele que sofreu, não fosse... O Castelo Hansen, por exemplo, foi um grande jornalista de Guarulhos. O irmão dele, Olavo Hansen, morreu pela ditadura militar. O Olavo Hansen viveu em Guarulhos também durante alguns anos. Foi morto no... E ele era o quê? Qual era a profissão dele? Eu lembro que era estudante, eu não lembro se ele era metalúrgico também. Tá. Mas ligado a sindicato. Aí ele foi preso em uns protestos, foi torturado. O Estado brasileiro reconheceu a morte dele, que ele foi assassinado. Uhum. E eu lembro que o Castelo falou uma frase muito interessante. Não vale morrer por essa... Eu não vou falar a frase, P ponto que está aí. Então, para ele, tipo... Ele entende a luta política, mas falou, não valia a pena morrer por isso. Teve eu me lembro de uma passagem desse teu livro que fala sobre um político aqui da cidade que tinha sido destituído do cargo, era prefeito, né? O Alfredo Nader, chamado de Alfredinho. Depois teve o mandato devolvido, isso? É isso mesmo. O Alfredo Nader ele foi destituído dia 11 de junho de 1970. Ele assumiu... ele venceu a eleição pelo MDB. Tá. E havia uma perseguição aos candidatos do MDB, porque você tinha dois partidos na época, a Arena e o MDB. A Arena vinculada aos militares, o MDB seria uma oposição, assim. E começou uma sequência de ondas de denuncismo em Guarulhos, assim, meio que queriam tirar o prefeito, aí começaram, porque tem uma licitação irregular de uma creche, de Saraceni e tal, uma escola, e meio que vários políticos começaram a denunciar os outros. E eles começaram a prestar depoimentos no DOI-CODE. Eu fui ver os depoimentos que eles fizeram sob coerção. Os caras chegavam lá, os policiais do DOI-CODE, de madrugada, vamos lá para prestar depoimento. E aí, é muito interessante quando você vê os depoimentos, isso estava nas caixas depoimentos. O prefeito se defendia de tal, o vice-prefeito acusava tanto, os vereadores falavam que receberam oferta de propina de tanto, de fulano e tal. Então estava todo mundo ali meio sujo. Aí chegou no dia que houve a intervenção, o prefeito foi destituído e fizeram um rapa com os políticos em Guarulhos e veio um interventor do presidente da República, o presidente Médici, colocou um interventor que é o Jean-Pierre. Jean-Pierre chega em Guarulhos, só tem 3 secretários. O resto todos estão ou foragidos ou prestando depoimento. E um deles que apareceu para receber o Jean-Pierre foi o Plínio. Plínio Tomás? Plínio Tomás, ele era presidente do SAI na época, foi um dos fundadores do SAI, que hoje a gente não tem mais SAI, tem a Sabesp. Sim. Aí ele chegou... Ele falecido recentemente. Exatamente. Aí ele chegou, ele terminou o trabalho, ele foi para um baile alemão, num clube. Aí estava lá dançando e tal. Estava lá com não sei se era namorada, esposa, noiva, enfim. Aí recebe uma chamada, assim. Na época não tinha celulares, chamava tinha um telefone lá e alguém chamava, né? Sim. Aí chamaram ele para atender o telefone. Aí ele foi lá atender o telefone. Alô, o senhor tem alguma coisa a dizer sobre o prefeito? Não tenho nada não. O senhor tem alguma coisa sobre o presidente da Câmara que fala mal do senhor em várias sessões? Não tenho nada a falar sobre ele não. O senhor tem alguma denúncia a falar sobre alguém? Ele falou, não tenho. Então pode curtir a festa que você não vai ser preso hoje não. Nossa. E desligou.
Aí no outro dia ele foi na prefeitura e viu o que estava acontecendo em tudo. Nossa. Então era um período de exceção muito... Poxa, eu não sabia dessa passagem com o Plínio, não. Não conhecia o Plínio, não sabia dessa passagem, não. Interessante. Realmente. Foi um período de exceção muito duro, muito difícil, porque, de fato, não estou aqui para julgar se aconteceram irregularidades ou não, Sim. mas a forma como as coisas eram feitas não eram republicanas. Sim. Wellington, você é escritor, você é jornalista, você tem bastante coisa para fazer. E você também tem o seu lado pessoal, sua família, você tem 3 filhos, uma esposa, 3 filhos. Como é que você consegue conciliar essa rotina corrida de jornalista, de escritor, com a vida em família? É um desafio, assim, um desafio que eu tenho aprendido o dia a dia, assim. Hoje eu estou mais centrado em tentar... o tempo que eu estou com meus filhos eu dedicar aos meus filhos, por exemplo. Estou no sábado com eles, por exemplo. Aí eu recebo uma notícia que é importante. Eu tenho me segurado para não parar o momento em família para postar. Porque a gente tem que, senão a gente vive só para o trabalho. Sim. Porque notícias importantes acontecem todos os dias. Sim, exatamente. Então, o jornalista não tem hora, né? E ainda mais trabalhando online, então Sim. é muito puxado. Então eu tenho o tempo que eu dedico para eles, eu busco ficar focado nisso, assim. Eu acho que isso é o importante, assim. Mas eu demorei um pouco para entender essa lógica, assim. Às vezes falar, não, isso aqui é importante, tem que fazer, não, porque isso é emergência. Mas eu falo, não, cada coisa é do seu tempo. Assim, sim, tem tempo para tudo. Exatamente. Então, assim, eu desejaria ter mais tempo disponível para momentos de família, mas eu busco os momentos que eu tenho para preservar. Então, tem um domingo à tarde, a gente foi sair, vamos passear, vamos ficar em casa. Pô, a gente está ali fazendo isso, não parar para ir para o computador, ir pela internet e outras coisas. Interessante. Wellington, tem uma frente da nossa profissão, que é a assessoria de imprensa, que durante muito tempo ela foi vista com um certo preconceito, né, pelos profissionais, pelos estudantes, principalmente de jornalismo, né? O nosso colega Vinícius Bacelar, ele deu entrevista aqui também, ele falou que na turma dele na faculdade, se perguntasse quem quer ser assessor de imprensa, ninguém levantaria a mão, né? Mas passando de uma realidade como era a realidade das redações, como a gente comentou aqui um tempo atrás, uns 10 anos atrás, e como é hoje, como é que você vê essa mudança no relacionamento entre o jornalista que trabalha numa agência de comunicação, numa assessoria de imprensa, e o jornalista que trabalha numa redação? Como é que é esse relacionamento? Você acha que hoje está melhor, tá melhor ou está pior do que era há 10 anos atrás, por exemplo? Então, eu acho que há uns 10 anos você tinha um preconceito forte de certos dinossauros da redação. Tá. Então, certos dinossauros da redação falam, não, o cara que faz assessor de imprensa não é jornalista. Você tinha esse pessoal que o cara trabalhou 40 anos em redação e não aceitava, assim. Mas eu entendo, eu trabalhei pouco em assessoria de imprensa, teve a Associação Vivo Centro, fiquei 20 dias na agência sindical e eu acho que foi isso, assim. Tá. Não tenho muita experiência com a assessoria de imprensa. Porém, eu reconheço que, assim, você precisa de um trabalho certo de correção, de investigação, de apuração da notícia para apresentar os fatos de forma verdadeira. Tem um outro ponto, assim, o jornalista de redação, ele pode criar uma crise. O jornalista da assessoria, ele tenta conter uma crise, mas eu acho que hoje existe mais respeito, entendendo porque qualquer um pode estar em qualquer lado do balcão em algum momento. Sim. Então acho que existe uma relação muito mais aberta, respeitosa do que no passado, assim. Então isso é bem interessante, assim, não é? Hoje você tem pessoas que trabalham na redação, são felizes, trabalham na assessoria, são felizes. O cara às vezes saiu da redação, agora quer trabalhar com assessoria e tudo bem. No universo é difícil acontecer, mas acontece também. Então, acho que assim, tem espaço para todo mundo. E é mercado de trabalho, precisa. Não tem esperar que o jornalista é só aquele que está na redação, ou na grande imprensa, ou na grande TV. Exclui muito a beleza dessa profissão. É diminuir demais, né? Wellington, tem um bloco aqui no LupaCast que eu faço as mesmas 3 perguntas para todo convidado que vem aqui, e eu queria fazer com você também, os 3 toques da Lupacom. Primeiro, eu queria saber de um erro de comunicação que te ensinou muito. No começo do Guarulhos hoje, com 2 meses, eu cometi um erro gravíssimo por não saber ler bem o Diário Oficial. Então, assim, tanto que hoje eu domino muito bem o Diário Oficial, assim.
que é uma leitura pesada, Exatamente, né? é difícil. Mas naquele momento, nessa de você tinha várias pautas para fazer no dia, aí, essa é a pauta para você, e eu peguei, beleza, vou tocar, fiz, só que eu li errado, eu peguei uma página no Diário Oficial, eu tinha que ter lido várias para eu entender o que era a questão. E aí, eu lembro que pediram minha cabeça, veio um político pedir a cabeça do jornal, aí o jornal não deu minha cabeça, eu agradeço, foi interessante isso. Né, porque o Zanon defendeu muito, assim, aí eu não fui demitido, mas eu acho que é isso, você ter cuidado com a apuração, entendeu? Aquilo me ensinou, assim, como ler diário oficial e ter cuidado com a apuração, assim, para você pesquisar uma coisa, e eu não fui processado, mas eu poderia ter sido processado. Então, assim, eu não posso cometer um erro que eu possa perder um processo. Então, Entendi. assim, então isso me deixou... Se eu tiver que encarar isso, eu tenho que estar amparado, seguro assim, de que eu tô certo. Por isso né? que é muito fácil, quando várias vezes eu falei, vou te processar. Eu falei, processo. Pode processar que eu tô certo. Agora, se você não está amparado, é um erro. Então, entendi. Então isso foi um ensinamento, assim, um erro que não custou minha cabeça, mas poderia ter custado, e aí eu aprendi. Bacana. Uma dica de ouro para quem está começando na profissão? Ler, tem que ler. Eu acho que hoje as pessoas ficam muito focadas em vídeos, que é importante também, mas tem que ter a parte da leitura. Hoje eu vejo com preocupação, até o UOL está reduzindo a parte de texto para colocar vídeo. Sim. Isso, enfim, beleza, você atinge um novo público, mas a leitura é essencial para você criar vocabulário. Não importa se você trabalha numa assessoria, se você trabalha como repórter de um portal de notícias, ou de rádio, ou de TV. O que eu vejo em todas essas áreas, você precisa escrever bem. Para escrever bem, você precisa ler, porque daí você tem vocabulário. Ganha repertório. Exatamente. Um conteúdo que todo comunicador precisa consumir. Olha, eu como católico, eu vou puxar uma sardinha para um material que eu gosto muito. O Papa, ou os Papas, nos últimos quase 60 anos, sempre escrevem uma carta para o jornalista no dia do jornalista. E ele escreve uma carta que é chamada Dia Mundial das Comunicações, mas é focada nos jornalistas. E ele fala muito sobre valores da profissão. Então, você teve cartas recentes falando sobre questão de inteligência artificial, você não perder a sua essência, o coração daquilo que você faz, que você escreve, não perder o contato com o outro. Então, eu acho que é um material que talvez seja mais visto por jornalistas católicos, mas serve para qualquer pessoa, porque os papas em geral, não só o Leão ainda não escreveu, mas Francisco escreveu as últimas e os papas que vieram antes dele, sempre focavam no papel do jornalista como ator social em busca do bem comum. Então, bacana. Acho que isso é um conteúdo bacana, e todo ano sai uma carta. Que legal, bacana. Wellington, a gente está caminhando para o final, a gente tem aqui um ping-pong. Eu vou te fazer uma pergunta, você me fala, e se quiser justificar a resposta, fica à vontade, tá bom? Um livro que te transformou. Rota 66. Rota 66, a apuração que o Caco Barcelos fez para escrever aquele livro, eu achei fantástico, assim, porque foi anos escrevendo, ele fazia de madrugada, ele fez um arquivo secreto contra o que o Estado divulgava e ele desvendou o Esquadrão da Morte, dizendo muitas mortes que aparecia como confronto de polícia, na verdade eram execuções. Então foi algo fantástico. Um conselho dos seus pais que você nunca esqueceu. Humildade. Tenta ser humilde, assim. E acho que isso é algo que eu busco entender no dia a dia. Porque na nossa profissão, a gente trabalha numa profissão que o ego é muito forte. Sim. Então, assim, esse é um conceito que meus pais me deram que é importante. Domar o leão, né? Exatamente. Um lugar que te recarrega. Eu acho que são dois, assim. A igreja e a minha família, assim. Quando tô em família, assim. Na casa dos meus pais também. Acho que são locais que, assim, que tô com as crianças lá, com a esposa, ou com meus pais, assim. Na comunidade também é bom. O que não pode faltar numa boa conversa? Nossa, uma boa conversa? Eu acho que não pode faltar uma boa conversa. Sinceridade. Sinceridade. Toda boa conversa, ela tem sinceridade, ela tem verdade, ela tem... Pode ter propósito ou pode não ter propósito, dependendo, porque nem tudo na vida tem propósito. Sim. Mas tem que ter verdade. Bacana. E para fechar, se você pudesse voltar no tempo, falar com o Wellington pequenininho lá atrás, criança ainda, o que você diria para ele?
Comece a escrever livros antes. Não demore para escrever seus primeiros livros. Eu acho que eu falaria isso. Assim, é algo que se eu olho para trás, eu falo, poderia ter feito muito mais. E pensei muitas coisas e não fiz. Assim. Falei, vai por esse caminho também. Faço jornalismo, mas o caminho de escritor é muito importante. E as carreiras, elas são similares, você pode trabalhar elas simultaneamente. Tem um próximo que está no forno aí que você pode adiantar, não? Tem alguns. Eu quero tirar do papel esse infantil, por causa das crianças, assim. O nome é As Aventuras de Júlio Sapeca no Planeta Batata. Legal. Então, são alguns contos, né, que eu conto. E também eu quero trabalhar mais a questão dos santos. Assim. São José foi um santo que tem sido bem interessante. Eu trabalho com a Paulus. E eu quero trabalhar outros santos também, populares ou não, mas contando a história, assim. O segredo desse livro, eu tenho que dizer, eu fiz um livro pequeno, assim, ele é pequeno, mas é proposital, assim, a ideia foi justamente porque tem pessoas que têm um bom vocabulário de leitura, e tem pessoas que não têm, então eu fiz uma obra pensando mesmo... num alcance maior. Num alcance maior. Bacana. Wellington, faltou te perguntar alguma coisa? Não, acho que foi isso aí, acho que em geral foram boas perguntas e foi tudo ótimo, eu agradeço, acho que foi uma grande oportunidade de relembrar um pouco histórias da profissão, né? Relembrar o convívio que a gente teve também na Folha Metropolitana ali. Enfim, acho que é sempre bom recordar. Legal. Recordar e viver nostalgia. Muito bom. Eu que te agradeço a tua presença, você dividir um pouco da tua história com a gente, com a nossa audiência. Agradeço quem está nos assistindo, quem nos assistiu. Agradeço o Rafael que está aqui nos bastidores, aqui comandando a nave. Lembrando você de seguir as redes sociais da Lupacom. Se você ainda não fez isso, faça isso agora mesmo. Se inscreva no YouTube, se inscreva no Spotify, que é por onde a gente transmite esse programa. Acione as notificações para ficar sabendo de um novo vídeo que sempre aparece por aqui. Mande sua crítica, mande sua sugestão de pauta, dê um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos, com a família, porque release a gente até lê, mas papo bom de comunicação é aqui. Um abraço e até a próxima.